reconhecer esse seu trabalho em prol da verdade e da justiça. E eu tenho uma pergunta para o senhor que é: o senhor chegou a avaliar fazer uma representação perante a Comissão de Direitos Humanos dentro do sistema interamericano de direitos humanos, ali que atua junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por que eu pergunto isso? Porque já existem algumas representações, algumas iniciativas junto à comissão por parte de brasileiros que apontam violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. E esse caso, para mim, é um caso muito flagrante, porque ele não mostra apenas violações contra a pessoa de um réu, mas mostra a violação de um poderoso que está atuando como vítima e julgador de um caso contra um estudor que é protegido pelo sistema internacional de direitos humanos. Já tem, inclusive, precedentes que enquadraram a proteção do reportante, a proteção do whistleblower, como a gente chama, como uma proteção da própria liberdade de expressão, que é um dos temas fundamentais protegidos desse sistema. O senhor já avaliou isso, considerou? Já fez? O senhor nos dá um panorama sobre qual a sua expectativa em relação à atuação desse sistema internacional em proteção ao talha-ferro e para punir essa violação praticada pelo Estado brasileiro pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Deltan. É uma honra estar contigo novamente. Obrigado pelo reconhecimento, também reconheço o trabalho pelo Brasil também. Eu quero dizer o seguinte, que esta semana nós já vamos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma medida cautelar pedindo proteção, pedindo providências contra o Estado brasileiro em face das arbitrariedades cometidas, justamente por ele ser o reportante, justamente por essas menções que você fez do direito internacional, dos pactos internacionais. E não apenas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também a Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque o talha-ferro é cidadão italiano. Então nós vamos levar esses fatos ainda essa semana. E mais, Deltan, adianto para você que vamos também fazer representações criminais contra o Alexandre de Moraes em face da conduta ao Eduardo Talha-Ferro, que é a perseguição e a tortura, e especificamente com relação ao próprio Moraes e ao PGR, vamos fazer a representação também pelos crimes que eles estão cometendo, principalmente a omissão, e aí a gente sabe que a omissão também é crime, da apuração disso que foi denunciado, dos crimes de ação penal pública. O Ministério Público, você já foi vendo no Ministério, sabe muito bem que o artigo 27, quando você leva conhecimento de autoridade, e ela tem conhecimento da materialidade, dos fatos, das datas e tudo, dos documentos, ele tem obrigação, por ser o fiscal da lei, de acordo com o artigo 129 da Constituição, tem obrigação de apurar em ação penal pública. O que está acontecendo? Em vez de apurar isso, ele partiu para cima do denunciante, do reportante. Então nós vamos representar formalmente. O que nós vamos fazer? Uma fase de formalização de toda essa aberração que nós estamos vivendo. Isso, sim, quando nós terminarmos essas representações aqui, vamos levar isso já traduzido para o italiano, principalmente para a corte italiana, que vai julgar no dia 17. Eu espero estar presente lá na corte da Itália para poder acompanhar o julgamento e também fazer parte lá junto com os advogados italianos da defesa do talha-ferro, para que ele não seja jogado na cova dos leões. E se ele vier para o Brasil, ele vai correr risco de morte, com certeza. Isso é inequívoco, isso está na cara, está escancarado. Então, Deltan, esta semana será extremamente essencial. Hoje já impetramos um habeas corpus. Ontem arguímos a suspeição. Tudo isso porque não havia sido ainda formalizado o óbvio. Esse HC que foi impetrado, o prevento é o André Mendonça, que vai analisar sobre a ótica da proteção à liberdade de vir dele, do talha-ferro. Por conta de quê? A excludente do próprio Código Penal, no artigo 23, ele exclui quando você está exercendo um direito legal, você está exercendo um direito legal previsto em lei, ou seja, de denunciar crimes. Está lá, então isso não é crime. Está lá escrito no artigo 23 do Código Penal, não é crime se você está exercendo legalmente o direito de reportar crimes. Isso é inacreditável. O próprio artigo 154, que fala sobre sigilo profissional, fala da questão da justa causa para que seja revelado crimes. O 359K, parágrafo 4º do Código Penal, diz que se você entregar informações de crimes para a autoridade estrangeira, não é crime que você está cometendo. Por que você denunciar isso dentro do Brasil é crime e para fora o Código Penal diz que não é crime? Dá uma leitura no artigo 359K, parágrafo 4º, que você vai entender que se você entregar crimes para os Estados Unidos, por exemplo, não é e nunca será uma conduta criminosa, uma ilicitude, ou um dolo de cometer um crime. É um dever como cidadão. Como